Muito bem, vamos então ao estudo desta noite. Por favor, eu gostaria que você abrisse a apostila na sua primeira página útil, e nós vamos a 30 minutos de ministração, porque tudo foi muito bem feito, muito bem redigido até então. Introdução à escatologia. Nós vamos iniciar o nosso estudo conhecendo o sentido etimológico da palavra escatologia. Esta palavra tão propagada nos dias atuais deriva-se de dois importantes vocábulos gregos, a saber, o primeiro é escatos, e quer dizer último, o segundo é logia, e quer dizer tratado ou estudo. Nós agrupamos os dois referidos vocábulos gregos, escatos e logia, e formamos a conhecida palavra escatologia. Qual seria, portanto, a definição mais correta do termo? Seria esta: escatologia é o estudo das últimas coisas. Vamos dizer isso juntos todos? Escatologia, coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e outras que ainda irão acontecer. Muitos são os benefícios que o cristão recebe ao se dedicar de fato ao estudo escatológico. E o principal desses benefícios é que, através do referido estudo, o cristão passa a conhecer o quadro futurístico, isto é, aquilo que ainda irá acontecer. E o que é interessante é que Deus mesmo deseja nos descortinar o quadro do futuro. Tanto é verdade que 30% de toda a Bíblia Sagrada corresponde a belas e fantásticas profecias alusivas ao quadro vindouro. Vamos ver uma referência? Isaías, capítulo 45, versículo 11, por favor. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Olhem, o que Deus está nos franqueando é muito glorioso. Perguntai-me as coisas futuras. Por que é que Deus está nos franqueando este privilégio? Porque Ele, o Senhor, presciente como é, tem as respostas certas para nos oferecer acerca de como será o futuro de todos nós. Portanto, através da escatologia bíblica, nós passamos a conhecer o que vem na linha de frente. Divisão dispensacional da humanidade. Leiamos 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Por este versículo, Paulo nos informa que a humanidade se divide em três importantes grupos de povos. Vamos conhecê-los individualmente nesta noite? Por gentileza, leiam comigo o que está em negrito na letra A. Todos juntos? Os judeus. Eles são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Na Bíblia são chamados de hebreus, israelitas, filhos de Israel, e obviamente chamados de Israel. Letra B, leiamos todos. Os gentios. A palavra gentios deriva-se do vocábulo grego etnos, e quer dizer povos ou nações. Os gentios são todos os povos, com exceção dos judeus. Na Bíblia eles são chamados de gregos, nações e estrangeiros. Leiamos a letra C, todos. A igreja de Deus. O vocábulo grego para igreja é eclésia, e quer dizer assembleia ou reunião dos santos, e ainda povo chamado para fora. Na sequência, página de número 4, para agilizarmos, o plano de Deus para com Israel. Leiamos na Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, nós vamos falar nesta noite sobre a pequenina, mas altamente significativa nação de Israel. Irmãos, Frederico o Grande foi um notável imperador alemão. No prelúdio da sua vida, vivenciando sua terribilíssima fase terminal, ele convocou um pastor luterano que o assistia nas horas mais adversas e disse-lhe:
Dá-me uma prova real da existência de Deus. Sem hesitar, o pastor disse-lhe: majestade, a maior prova da existência de Deus é o povo judeu. Esta foi uma resposta criativa e ao mesmo tempo histórica e profética. Em síntese, Israel é um verdadeiro milagre de Deus. Israel é a verdadeira história de amor entre Deus e a raça humana. Alguém poderia contra-argumentar dizendo: como é que isto é verdade, se existe tanto ódio contra os judeus, tanto no aspecto individual de pessoas, como no aspecto coletivo de nações? Isto se justifica da seguinte forma: o grande problema de Israel não é de ordem política, mas sim de ordem espiritual. Satanás inspira as nações a odiarem Israel. Por isso Israel tornou-se o centro de discórdia em todo o mundo. Não obstante todas as adversidades, aí está a nação de Israel representando a Deus sobre todas as demais nações do mundo. Quantos podem glorificar a Deus por isto? Nesta noite eu quero trazer algumas informações do Israel moderno. Vamos ver se nós conseguimos acertar agora aquelas imagens do PowerPoint, primeiramente, por favor. Aí está a bandeira de Israel, a estrela de Davi ao centro. Vale-se dizer que este não é um símbolo satânico, como alguns apregoam por aí. São dois triângulos superpostos em direções opostas. As três pontas superiores falam dos três pilares da fé judaica: Deus, homem e povo. As três pontas inferiores falam dos três períodos da história judaica: criação, revelação e redenção. É o Magem Davi. Ok. Olha as informações mais importantes sobre o Israel moderno. Localização: oeste da Ásia. Área: 20.700 quilômetros quadrados. Escute isso aqui. Com seu formato longo e estreito, Israel mede de norte a sul 450 quilômetros. De largura do Mar Morto à costa do Mar Mediterrâneo, Israel tem apenas 135 quilômetros. O Estado de Israel tem uma área de 340.086,7 quilômetros quadrados. O que isso quer dizer? Que Goiás é literalmente 16 vezes maior do que Israel. Mas é com esta nação que Deus trata com todas as nações do mundo. Os limites: Israel faz divisa ao norte com o Líbano, ao sul com o Egito, a leste com a Síria e a Jordânia e a oeste com o Mar Mediterrâneo. O seu clima é mediterrâneo. A capital para os judeus seria Jerusalém, porém a ONU não reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Para a ONU, a capital seria Tel Aviv, onde se encontra o setor de embaixadas. A população está na casa de 7.700.000 habitantes e a moeda é o novo shekel. O idioma oficial é o hebraico, mas fala-se também o árabe e fala-se também o inglês. A forma de governo é a república parlamentarista. Israel tem um chefe de Estado, que é o presidente Shimon Peres, de um partido de centro chamado Kadima, que foi fundado por Ariel Sharon em 2004. E tem um chefe de governo, que é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de um partido de extrema-direita chamado Likud. Aliás, os três principais partidos políticos de Israel são Partido Trabalhista, que é de esquerda, o Kadima, que é de centro, e o Likud, que é de extrema-direita. Estas são as principais informações sobre o Israel moderno. Ok? Pode acender as luzes aqui atrás para mim, em nome do Senhor. Quando foi que Israel surgiu no cenário mundial? Tudo começou por volta de 1920 anos antes de Jesus nascer. Deus resolveu colocar em extensão o seu plano salvífico para alcançar todas as famílias da terra. No entanto, Deus confirmou na época que todas as nações haviam se apostatado do centro de sua vontade. Logo, Deus resolveu formar uma nova nação para representá-lo sobre todas as demais nações do mundo. E para que isto se concretizasse, Deus convocou um homem que tinha um princípio básico que muito lhe apraz: obediência. Este homem era chamado de Abrão, que quer dizer pai exaltado, e passou a se chamar posteriormente Abraão, que quer dizer pai da multidão. Através de Abraão, Deus, portanto, desenvolveu a origem da nação de Israel. Abraão era filho de Terá. Ambos viviam em Ur dos Caldeus. Ur era conhecido como a metrópole da Mesopotâmia. Era uma cidade que tinha 24.000 habitantes, porém ela se inclinava para a idolatria. Irmãos, em Ur foram adorados aproximadamente 700 deuses. O principal monumento religioso ali edificado foi uma torre com 23 metros de altura, erigida assim,
conhecido como Deus Lua. Vale-se dizer que Ur corresponde hoje a Tel Mugeir, que fica a 320 quilômetros distante de Bagdá, a capital do Iraque. Nesta cidade, Abraão nasceu, cresceu e viveu a maior parte da sua vida. No entanto, em nenhum momento sequer, um daqueles deuses com D minúsculo falou com Abraão. Mas houve um dia todo especial na vida do patriarca, quando Deus com D maiúsculo com ele falou. E Deus exigiu que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do seu próprio pai, e seguisse para uma terra que ele, o Senhor, lhe mostraria, e através dele faria uma grande nação. Irmãos, de Ur a Canaã, havia uma distância de 1.600 quilômetros. Albright, um grande arqueólogo, diz que Abraão era o homem mais rico de Ur. Ele era um grande empreendedor. Albright afirma que a única casa de Ur que tinha água quente era a casa de Abraão. No entanto, quando Deus o chamou, ele não se prendeu a tais benesses. Ao contrário, ele rompeu peremptoriamente com tais benesses e saiu sem saber para onde ia, como diz Hebreus 11, versos 8 e 9. Mas de uma coisa ele tinha certeza: no fim daria tudo certo, porque Deus estava no controle. Bendito seja o Senhor. Abraão chegou em Canaã, terra da promessa, e ali desenvolveu a sua descendência. Ele gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou 12 filhos que originaram as 12 tribos de Israel. Quantos podem dizer amém por isto nesta noite? Página de número 4, vamos ler a letra A que está comigo, enquanto o pastor Edson Ribeiro vai ler Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Vamos ler apenas o texto comigo, todos. Israel é a nação eleita por Deus. Leiamos Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Irmãos, prestem bem atenção. Não se contesta uma decisão do Criador. Aprove a Deus eleger a Israel como a nação que viria a representá-lo sobre todas as demais nações do mundo. É ponto determinante. Existem provas incontestáveis de como Deus trata com Israel de uma forma toda especial. Enquanto muitas nações do mundo árabe, mesmo sendo riquíssimas em petróleo, ainda apresentam desigualdades contrastantes, gritantes, Israel, com uma área de apenas 20.700 quilômetros quadrados, já está inserido no rol das nações mais avançadas do mundo. De cada 3 cientistas, um é judeu. 30% dos cientistas que receberam variadas modalidades do Prêmio Nobel são judeus. Aliás, por se falar em Prêmio Nobel, eis uma nota digna de você colocar no rodapé aí da sua apostila. Todas as nações árabes juntas ganharam apenas 7 Nobéis. Sabem quantos Nobéis os judeus já ganharam? 129. É impressionante como Deus de fato tem abençoado a Israel. Quem pode glorificar a Deus por isto? Vamos ler a letra B, incluindo Romanos 9, versículos 4 e 5. Todos. Deus outorgou a Israel 7 privilégios, descritos em Romanos 9, versos 4 e 5. Então vamos conhecer quais foram esses privilégios. Leiamos o que vem elencado logo a seguir, por favor, todos juntos. 1. Adoção de filhos, só vocês. 2. Um tabernáculo e no templo. 3. 4. 5. 6. 7. Deus concedeu a Israel 7 importantes privilégios, e justamente o mais significativo, que foi a pessoa sacrossanta de Cristo Jesus, lamentavelmente Israel rejeitou. Vamos falar agora sobre desobediência e rejeição de Israel a Cristo. Leiamos na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio com exclusividade para os judeus, mas estes não o receberam. Na época, a nação de Israel estava subjugada pelo grandioso Império Romano, a quem os judeus pagavam altos e pesados impostos. O sonho dos judeus messiânicos, nacionalistas,
é de que o Messias surgiria como um grande guerreiro, romperia com as amarras que se prendiam a Roma e proclamaria a independência total e restrita de Israel, e sequencialmente instauraria entre os judeus o seu reinado físico, terreno e temporal. Era o que eles imaginavam. Percebam que eles quiseram forçar Jesus a ser coroado como rei. Capítulo 6, versículo 15 de João. Vamos ler. 6,15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Capítulo 18, versículo 36, logo na sequência. Por que é que Jesus não quis ser coroado como rei? Hoje muitos mentem pelo poder, traem pelo poder, brigam pelo poder, alguns matam pelo poder. Mas Jesus não quis ser coroado como rei no aspecto físico, porque Jesus não se desviou de sua vocação. Vejam sua resposta. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Prepare, por favor, Mateus 27, versículo 25. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ele queria dizer aos judeus: eu não vim instaurar entre vós um reinado físico, terreno e temporal, mas sim um reinado de ordem espiritual. E os judeus não entenderam a essência do seu discurso e o rejeitaram. Vejamos agora o ápice da rejeição de Israel sobre Cristo. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Prepare Lucas 21, versículos 20 a 24. Irmãos, Pilatos, então governador da Judéia, questiona os judeus acerca do destino que se daria a Cristo. E numa só voz estes disseram-lhe: crucifica-o. E olhando para Jesus disseram-lhe: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É como se eles tivessem dito: Pilatos, crucifica esse impostor e nós assumiremos as consequências. Consequências que viriam na linha de frente. É óbvio, como todos estamos cônscios, pela revelação dos evangelhos, Jesus morreu e morreu de morte de cruz. No entanto, antes de sua morte vicária, ele profetizou sobre a catástrofe que visitaria Jerusalém e aqueles que nela estivessem quando isto acontecesse. Vamos à leitura. Lucas 21. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém? E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olhem para mim, quando foi que esta profecia se cumpriu? No ano 70 da era cristã. Com a morte, o suicídio de Nero, o exército romano aclamou Vespasiano novo imperador. Vespasiano não era menos cruel do que Nero. Este convocou seu filho, o general Tito, e disse-lhe: prepare um efetivo militar e marche contra os revoltosos da Palestina e destrua a cidade santa dos judeus. No ano 70, Tito marchou com um exército composto por 80 mil homens, bem treinados e equipados. Segundo anotações de dois historiadores, Tácito, historiador romano, e Flávio Joséfo, historiador judeu, 600 mil peregrinos visitavam Jerusalém por conta da celebração da Páscoa do Senhor. Todos foram pegos de surpresa. O exército romano sitiou e cercou Jerusalém como Jesus havia profetizado. Irmãos, foi o caos. Ninguém saía e ninguém entrava da santa cidade. Em poucos dias a alimentação acabou-se. Ricos davam ouro por um punhado de grãos. Pessoas corriam pelas ruas de Jerusalém arrancando seus cabelos e rasgando as suas vestes. O cerco continuou. Os judeus não se renderam. A cada dia, 4.000 cadáveres eram lançados por sobre os muros de Jerusalém para o lado de fora. Pessoas que morriam de fome e de doenças. O exército romano estava perfilado ao redor de Jerusalém.
As catapultas foram utilizadas, máquinas que atiravam pedras afogueadas, esmagavam pessoas e promoviam danos prediais ou estruturais. Mesmo assim, os judeus não se renderam. À noite, muitos judeus tentavam fugir e eram capturados pelos romanos e crucificados ao redor da santa cidade. Joséfo disse: eu vi uma floresta de cruzes edificada ao redor de Jerusalém e um cheiro fétido que dali exalava-se por conta da decomposição dos cadáveres. Irmãos, Joséfo estima que a cada dia 500 eram crucificados e afirma que a crucificação só foi interrompida quando a madeira de fato acabou para tal finalidade tão algoz, tão cruel. Joséfo tentou mediar a rendição dos judeus para que Jerusalém não sofresse dano algum, mas Jesus havia profetizado que não ficaria pedra sobre pedra. O cerco prorrogou-se por 143 dias, quase 5 meses. Como os judeus não se renderam, Tito ordena um ataque a Jerusalém. Os muros esboroaram, os portais foram derrubados, e uma carnificina ocorreu. Morreram 1.100.000 judeus. Em algumas ruas de Jerusalém, o sangue represado dos mortos era de tão grande volume que Joséfo afirma que eles pegavam sangue ali represado e jogavam em casas que ardiam em chamas, tentando combater os respectivos incêndios. Foi o caos. 1.100.000 judeus mortos. 957 judeus refugiaram-se em Massada, uma fortaleza junto ao Mar Morto. Tito enviou um destacamento militar para eliminá-los. Quando os romanos lá chegaram, os combatentes de Massada já haviam se suicidado. Sobraram 96.000 judeus. Jerusalém completamente destruída, incluindo o templo, e os utensílios foram sequestrados pelos romanos. Logo na sequência, velhos, fracos e doentes morreram a fim de espada. Jovens de até 17 anos foram vendidos como escravos para as potências da época. E os mais robustos tiveram 2 destinos: ou foram trabalhar em obras públicas do Império Romano, ou foram lutar nas arenas contra os gladiadores, e ainda enfrentando feras cruéis e famintas. Acabou-se a glória de Jerusalém. Porém, o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Página de número 5, para concluirmos, a restauração de Israel. Leiamos na Bíblia, Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Meus queridos, esta parábola é atípica porque ela é profética. A figueira em destaque simboliza a nação de Israel. O brotar da figueira nos fala da restauração de Israel como nação. Preste bem atenção. Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, houve uma alternância de dominadores gentios sobre a Terra Santa. Escute bem. O domínio romano estendeu-se até o ano 611. O domínio persa estendeu-se até o ano 637. O domínio islâmico estendeu-se até 1099. O domínio dos cruzados estendeu-se até 1187. O domínio dos muçulmanos estendeu-se até 1291. O domínio turco estendeu-se até 1917. E o domínio britânico até 1947. Quando foi que Deus deu um sinal de que a figueira poderia brotar? Tudo começou em 1896, quando os judeus da diáspora criaram um movimento chamado sionismo, o movimento nacionalista judaico, que pedia a volta dos judeus a Sião, embasado em Jeremias 3, versículo 14. O líder deste movimento chamava-se Theodor Herzl. Ele nasceu no dia 2 de maio de 1860 em Budapeste, capital da Hungria. Mudou-se para Viena, capital da Áustria, onde estudou direito, mas dedicou-se de fato ao jornalismo e à literatura. Os judeus ficaram tão impactados com a sua liderança que chamaram-no de Moisés moderno e ainda profeta do novo século. Quando fundou o movimento sionista em 1896, Herzl publicou o seu livro intitulado O Estado Judeu. Sua grande façanha ficou marcada para os dias 29 a 31 de agosto de 1897, quando ele realizou o primeiro congresso judaico-sionista em Basileia, na Suíça. Para isso, ele reuniu 197 líderes judeus de 17 países diferentes. E o congresso sionista foi marcado pelas copiosas bênçãos dos céus. No dia 3 de setembro de 1897, Theodor Herzl fez anotações no seu diário. Escute isso. Ele escreveu:
Se eu tiver que resumir como foi o Congresso Judaico-Sionista em Basileia, eu diria: na Basileia eu fundei o novo Estado de Israel. Se eu dissesse isso em voz alta, haveria uma zombaria coletiva, universal. Mas quem viver, verá. Dentro de 5 ou 50 anos, Israel voltará a ser uma nação. O que ele escreveu no seu diário transformou-se numa impactante profecia. Ele morreu no dia 3 de julho de 1904, aos 44 anos de idade. Em 1949, seus restos mortais foram transportados de Viena para Tel Aviv, e não viu seu sonho se tornar em realidade. 50 anos depois de ter escrito aquela frase no seu diário, Deus levanta um brasileiro para ajudar a Israel, Oswaldo Euclides de Souza Aranha, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul. Ele nasceu no dia 15 de novembro de 1894 e morreu no dia 27 de janeiro de 1960. Oswaldo Aranha foi preponderante para que Israel pudesse voltar a ser uma nação. Coube a ele o papel memorável, histórico, de presidir a Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947. E ele se inclinou ao movimento sionista. Estou terminando. O presidente Eurico Gaspar Dutra o chamou e disse: não vá tão longe, a causa judaica é uma causa perdida. Ele disse: excelência, eu tenho cumprido com disciplina e com aplicabilidade as minhas funções. No que tange a causa judaica, tenho eu convicção imorredora que Israel deve voltar a ser uma nação, e tudo eu farei para que isto aconteça. Irmãos, ele prometeu colocar a causa judaica em votação na Assembleia Geral da ONU. Daqui a pouco eu vou me dirigir àquele gráfico maravilhoso que o pastor Laurindo nos trouxe aqui nesta noite. A Liga Árabe, que foi fundada no Cairo, no dia 22 de março de 1945, fez um lobby para que o movimento sionista fosse sufocado. A Liga Árabe não queria o ressurgimento da nação de Israel. O nosso chanceler foi ameaçado por vários setores. Mas no dia 29 de novembro de 1947, ele então abre a Assembleia Geral da ONU e coloca a causa judaica em votação. 33 nações votaram a favor da restauração de Israel como nação, 13 votaram contra e 10 abstiveram-se. É o que você vê ali. Ali você tem realmente, num plano ampliado pelo pastor Laurindo, brilhante aliás, como foi a marcação que Oswaldo Aranha fez, de acordo com cada nação que estava votando. Israel voltara a ser uma nação, e Deus estava usando um brasileiro para que isto acontecesse. Gênesis 12:3 diz a Bíblia: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Através de Oswaldo Aranha, o Brasil abençoou Israel. Hoje Deus está devolvendo a bênção para o povo brasileiro. Quem é detentor da bênção, aplauda Jesus comigo nesta noite especial. A oficialização de Israel como nação ficou marcada para o ano seguinte, para o dia 14 de maio de 1948. Neste dia, Davi Ben-Gurion discursou no Museu de Tel Aviv, perante 400 sionistas, e ele disse uma frase muito comovente: aqui é o Estado de Israel. Por 2000 anos esperamos por esta hora, e agora aconteceu. Quando o tempo se cumpre, nada pode resistir a Deus. Escutem bem, Amós 9,15 está escrito: e eu os plantarei na sua terra, e dali jamais serão arrancados. Igreja Catedral da Família, visitantes, irmãos que nos assistem pela internet, a planta que Deus cultiva, o diabo não tem poder de arrancar. Israel voltou para a sua terra para nunca mais sair. Quem crê, mais uma vez, glorifique a Deus comigo. 8 horas após a ONU reconhecer o novo Estado de Israel, os árabes lançaram a primeira ofensiva contra os judeus. Foi a Guerra da Independência, em 1948. Miraculosamente, Israel venceu. Em 1956, o segundo confronto, a Guerra de Suez, Israel venceu. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, entre 5 a 10 de junho, Israel venceu e reconquistou Jerusalém, cumprindo-se Isaías 66, versículo 10. Em 1973, outro confronto, a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur quer dizer dia do perdão.
Neste dia Israel paralisa suas ações, a nação se prostra e coletivamente pede a Deus perdão por sua culpabilidade. No dia do Yom Kippur de 1973, quando a nação estava prostrada, pedindo perdão coletivamente ao Senhor, os árabes lançaram uma ofensiva contra Israel. 400 tanques blindados vinham no deserto do Negev. 2 soldados judeus estavam ali, não sabendo o que fazer, começaram a orar a Deus, ao seu modo. Miraculosamente os blindados pararam. O comandante daquela operação desceu do blindado e ordenou que todos os seus liderados fizessem como ele, que se ajoelhassem, colocando as mãos atrás da cabeça e colocando a boca na areia quente do deserto. Aí um soldado judeu perguntou-lhe: comandante, como é que vocês, sendo tantos, se rendem diante de nós que somos apenas 2? Ele disse: vocês são 2, mas atrás de vocês tem um grande exército que eu não posso enfrentar. Anjos de Deus vieram livrar a Israel. E eu quero dizer que os anjos de Deus estão conosco aqui nesta noite também. Bendito seja Deus. Em 1982 houve a guerra do Líbano, Israel venceu. Entre 1990 a 1991, a guerra do Golfo Pérsico, primeira etapa, Israel assistiu de camarote a derrota de Saddam Hussein para as tropas de coalizão, capitaneadas pelos Estados Unidos da América do Norte. 5 minutos e eu termino, por favor, preste bem atenção. Olhem bem o que eu vou dizer aqui nesta noite. Hoje o grande problema dos judeus é com quem? É com os palestinos. Quem são estes? São povos de origem árabe, que reivindicam a posse daquela terra. Muitos crentes, muitos irmãos, estudiosos da palavra até mesmo, têm dúvidas a quem pertence de fato aquelas terras. A Bíblia responde. Vamos ver? Pastor Edson Ribeiro de Carvalho. Gênesis 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tem dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Preste bem atenção, irmãos. A promessa foi feita a Abraão, correto? Se vocês analisarem bem, os judeus não estão de posse de tudo que Deus lhes prometeu. A promessa de ocupação é do rio do Egito até o Eufrates. Sequencialmente, Deus confirmou a mesma promessa a Isaac. Gênesis 26, versículo 3. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Prepare Gênesis 28, versículo 13. Então Deus confirmou a promessa feita a Abraão, agora a Isaac, e por último a Jacó. Preste bem atenção. Gênesis 28, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Preste bem atenção. Deus fez a promessa a Abraão, confirmou a Isaque e depois a Jacó. Não há dúvidas, a terra pertence a Israel. Alguém poderia contra-argumentar, se amparando num gancho da jurisprudência moderna: pastor Roberto, mas se os palestinos têm descendência árabe, logo descendem de Abraão através de Ismael, então eles teriam direito também a esta terra. Será? A Bíblia diz o contrário. Vamos ver? Gálatas 4, versículos 22 e 23, depois o 30. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O 30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De modo algum o filho da escrava, que é Ismael e seus descendentes, herdará com o filho da livre, que é Isaque e os seus descendentes. Quem entendeu, diga amém. Amém. Só que os palestinos tinham um grande líder com influência midiática mundial, Yasser Arafat. E ele conseguiu um acordo de paz com os judeus no dia 13 de setembro de 93. Isaac Rabin, então primeiro-ministro de Israel, flexibilizou ao extremo
E deu aos palestinos a faixa de Gaza, que tem 360 quilômetros quadrados, o correspondente à área de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e cidades históricas da Cisjordânia, como Hebrom, Belém, Jericó e tantas outras. Por incrível que pareça, se você for a Israel, dependendo da época, você não poderá entrar em Belém, a cidade onde Jesus nasceu, porque hoje está sob controle palestino. Pelas concessões que fez, Rabin foi ameaçado de morte, o que lamentavelmente se concretizou no dia 4 de novembro de 1995, quando ele foi assassinado por um judeu extremista, estudante de direito chamado Igal Amir, que pegou prisão perpétua. Escute, Yasser Arafat se envaideceu, a arrogância envolveu o seu ser. No início do ano de 2004, ele disse: antes que os cristãos comemorem o Natal, eu prometo que eu vou invadir Jerusalém, vou queimar a bandeira dos judeus, tirando-a do Knesset, que é o parlamento judaico, vou matar o maior número de judeus que for possível, e vou proclamar Jerusalém a capital da autoridade palestina. Quando ele terminou de discursar, duas coisas sobrenaturais aconteceram. Olhem só, o ex-presidente americano George Walker Bush telefonou para o embaixador de Israel em Tel Aviv e disse: arrume as malas. Senhor presidente, estou tão bem aqui, tu não mudarás de Israel. Todas as embaixadas praticamente ficam em Tel Aviv. Então Bush disse, depois do discurso de Arafat, que foi concluído há poucos instantes, nós vamos ter uma embaixada também em Jerusalém em apoio a Israel. E abençoarei os que te abençoarem. Quando Arafat terminou de discursar, ele começou a passar mal. O médico percebeu que havia sudorese, doutora Selene. E ele estava simplesmente com uma alteração da sua pressão, coisa tremenda. Foi levado para uma clínica, 3 dias depois, foi levado para um hospital militar em Paris. E ele havia prometido que invadiria Jerusalém antes do Natal, mas morreu de infecção generalizada no dia 11 de novembro de 2004. E o médico que cuidou dele até a morte colocou no seu site: tenho que confessar uma frustração pessoal. Eu não consegui diagnosticar a causa mortes do Dr. Yasser Arafat. O médico não sabe, mas quem conhece Bíblia sabe. O guarda de Israel não dorme. Aplauda o Senhor comigo nesta noite. Bendito seja Deus.